Convido ao palco o Dr. Sidney Ferreira, conjuntamente com o Dr. Márcio Silva Fortini, vão coordenar os trabalhos da Conferência Carreira Médica Federal. Bom dia a todos. Gostaria de parabenizar mais uma vez o amigo Donizete e a comissão ProSUS do CFM por mais esse fórum. Nesses 5 anos que tenho convivido aqui, foram vários fóruns em várias regiões do país e sempre com uma discussão muito profícua. Parabenizar também o presidente Vital e sua diretoria pelo apoio que tem dado a não só a essa comissão, mas todas as comissões que tratam da medicina, da importância do médico, da valorização do médico. Então, nós teremos agora uma conferência. Gostaria de chamar aqui à mesa a doutora Mayra Isabel Correia Pinheiro para proferir a sua conferência Carreira Médica Federal, Programa Mais Médicos e Residência Médica. Uma conferência bem fácil e tranquila de se fazer. A doutora Mayra, minha colega pediatra, graduada em Medicina pela Universidade Federal do Ceará, especialista em Medicina do Trabalho, mestre em Ciência com área de concentração em Neonatologia, doutoranda em Bioética, médica perita do Instituto Nacional de Previdência Social, coordena o internato de pediatria do curso de Medicina do Centro Universitário Cristos e é secretária da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. Agradeço a sua presença e a senhora terá 40 minutos para a sua conferência e sabemos que conferência não dá lugar a debate, mas depois nós teremos uma mesa e que teremos um debate ao final. Obrigado. Mais uma vez, bom dia. Como já foi colocado aqui, falar de tantos assuntos que alimentam as nossas polêmicas, as nossas angústias há tanto tempo não é fácil. Mas a gente vai tentar fazer uma retrospectiva histórica até a gente chegar em algumas respostas que nós já temos dentro do Grupo Executivo de Gestão do SUS para discutir com vocês. Bom, então, para a gente falar sobre carreira, falar sobre formação médica no país, sobre residência médica, sobre revalida, é preciso que a gente contextualize o SUS. Nós estamos dentro desse sistema universal de saúde, um dos melhores sistemas de saúde do mundo na sua concepção, que atende 70% ou mais dos brasileiros. Eu costumo brincar dizendo que no papel, nós atendemos 70% dos brasileiros. Na realidade, nós atendemos todos os brasileiros. Porque mesmo aqueles que não enxergam que são atendidos pelo SUS, em algum momento das nossas vidas, nós recebemos a vacina que é do SUS, nós almoçamos, jantamos em restaurantes que recebem a visita da Vigilância de Saúde, que é SUS. Então, não tem como hoje ser brasileiro ou estar transeunte no território brasileiro e não usufruir de algum benefício do Sistema Único de Saúde. E esse sistema, que é regido pelo Ministério da Saúde, é a pasta hoje com maior recursos de todos os ministérios da esplanada. Esse sistema tem áreas de excelência. Nós somos a melhor central, o melhor modelo de transplante renal do mundo. Nós temos a maior rede de bancos de leite do mundo. Nós temos o melhor serviço de seguimento para doentes crônicos na área de doenças renais. E por aí vão, inúmeras áreas de excelência. Mas nós que estamos dentro do sistema, trabalhando na assistência, nós também convivemos com todas as distorções, com tudo que faz com que os nossos pacientes recebam assistência de má qualidade e que coloca o nosso trabalho, não só médicos, mas todos os profissionais da saúde, numa condição de insalubridade, de precariedade no exercício da nossa profissão. E por que esse sistema, que é tão jovem,
que tem recursos que deveriam ser suficientes para fazer atendimento de qualidade, gestão de qualidade, não funciona bem. E aí os nossos problemas são vários. Um deles é o da gestão. Nós temos ainda gestores não qualificados para o enfrentamento das nossas dificuldades, para a resolução dos nossos problemas, para a criação de indicadores. E aí eu uso hoje como modelo algo que me dá muita satisfação hoje de estar aqui numa terça-feira e falar com vocês. Há 5 anos nós começamos no estado do Ceará a denunciar a existência dos piscinões e dos corredores nos hospitais. E essa foi a minha luta durante 5 anos, que me custou o afastamento do hospital que eu trabalhava há 26 anos, por denunciar a indignidade de cerca de 155 pacientes em cada hospital despejados como um depósito de lixo. E para minha alegria, o governador do meu estado reconheceu a necessidade de gestão com qualidade. Hoje nós temos um excelente gestor médico técnico na gerência dos serviços de saúde do estado do Ceará. E ontem nós vimos zero paciente nos corredores pela primeira vez de 2013 até 2019. O que mostra que gestão, mesmo com os recursos mantidos em percentuais, que a gente julga insuficiente, pode fazer a sensível diferença. Isso vale para o Ceará e deve valer para todos os estados brasileiros. Então, nosso primeiro problema, gestão. Nosso segundo problema, e eu já comentei isso aqui no conselho em outra oportunidade, passa por uma demanda em que nós médicos somos muito responsáveis. Nós temos hoje no país um terceiro ordenador de despesas, que é o judiciário. São as demandas judiciais, oriundas da necessidade de atendermos os nossos pacientes, às vezes com tratamentos que ainda não estão regulados pela Anvisa, que não foram liberados pela Conitec, mas que respondem à necessidade, ao anseio das pessoas de obterem a cura das suas doenças. E o SUS diz que deve garantir a saúde como um direito para todos, como um dever do Estado, e ele não coloca limites. Hoje, com o projeto Genoma, e ontem eu tive uma aula no LIDE excelente sobre isso, ele garante que os tratamentos nos próximos anos possam ser feitos de forma individual e personalizada. E como num sistema com recursos limitados e necessidades ilimitadas, onde eu vou poder demandar o meu próprio tratamento, baseado no meu perfil, na minha identificação genética, como esse sistema vai suportar se hoje nós já não conseguimos tratar os nossos hipertensos, tratar os nossos diabéticos, fazer com que as nossas gestantes possam ter um pré-natal de qualidade, uma assistência durante o parto digna, se nós não temos leitos, e o doutor Vital já mencionou aqui, em número suficiente para atender as nossas demandas. E por aí vão. A gente tem hoje uma mudança do perfil demográfico da população brasileira que vai nos levar, em 2024, a passarmos de 13% para 19% o número de pessoas idosas. E com o aumento da nossa longevidade, vem também o aumento das nossas doenças crônicas, hipertensão, diabetes, as doenças osteoarticulares. Em 2060, segundo as estatísticas do IBGE, nós teremos a expectativa de vida de 95 anos para as mulheres e 90 anos para os homens. Como fazer para que esse sistema consiga evoluir de forma a atender todas essas demandas, quando a gente tem aí um contingenciamento de recursos que deve permanecer? Então, nossas necessidades são inúmeras. Existem algumas que fogem ao controle do Ministério da Saúde, por exemplo, a questão do saneamento. Hoje, boa parte dos nossos internamentos clínicos se dá por conta de doenças parasitárias e doenças diarreicas oriundas do fato do Brasil ainda ter 48% de residências sem saneamento básico. E esse é um problema que resulta em medidas, demanda medidas do Ministério da Saúde, mas que não está sob o controle do Ministério da Saúde. E dentro desse contexto de problemas, mas também de áreas de excelência, estamos nós, profissionais da saúde. Estamos nós, médicos, que normalmente coordenamos o serviço, estamos lá na ponta da cadeia, como ordenadores de despesa, como coordenadores de serviço. E nós temos um modelo de formação que foi completamente alterado. Nós temos a questão do provimento e a precarização do trabalho médico em todo o país, sem distinção. Estão aqui os colegas do Amazonas, que sabem do que a gente está falando, mas essa é uma realidade do Brasil inteiro. E se a gente dividir hoje os problemas do SUS,
a gente vai ter mais ou menos 3 grupos ou 2 grupos. Os problemas de assistência em relação ao usuário do SUS, o problema dos profissionais, que inclui aí a questão de provimento e a questão de formação. Recentemente, nós tivemos a implantação de um programa, o Programa Mais Médicos, que é do conhecimento de todos nós, que alterou a questão do provimento, e aí se enxergou como solução para o clamor da população, que era a falta de médicos, quando, na verdade, a falta de saúde, de assistência de saúde, que traga qualidade e dignidade. Mas esse programa prometeu que, com o provimento de profissionais intercambistas, nós resolveríamos as questões do Brasil profundo, das áreas de extrema pobreza, trazendo pessoas que não tinham uma comprovação, não tinham revalida para provarem que são médicos. E a gente, de novo, instituiu o conceito de um Brasil de primeira e segunda classe, onde alguns que podem recebem assistência de boa qualidade e aqueles que estão nas periferias e nos rincões podem receber qualquer coisa. Mas o Programa Mais Médicos não alterou somente a questão do provimento. Nós tivemos uma mudança da formação médica no país. Nós abrimos de forma indiscriminada escolas médicas e hoje nós temos 340 escolas médicas no país, algumas delas sem qualidade, entregando para a população e colocando em risco as suas vidas por formarem profissionais de péssima qualidade. Nós tivemos a mudança do conteúdo dos cursos de medicina, e no programa havia a obrigatoriedade de que 30% da nossa formação no internato fosse exercido no âmbito das emergências médicas brasileiras, e boa parte das emergências médicas brasileiras ou fecharam, é o que aconteceu no meu estado, por exemplo, com a emergência do nosso Hospital das Clínicas, da nossa referência escola do SUS. Essa realidade se repetiu em vários estados do Brasil. Então, nós temos muitos problemas para resolver. E o que nós podemos fazer? Gestão de qualidade. Começar a pensar junto com as entidades médicas, pensar junto com o governo federal, soluções para a gente enfrentar essa grave realidade hoje, que ora nos divide, ora nos une. A gente tem feito muita catarse nas redes sociais, mas até agora a gente tem poucas soluções. Algumas passam, como eu já disse, pela decisão de governo. Outras passam também por nós. Um modelo do que passa por nós, a questão da judicialização, nosso entendimento sobre a necessidade dessas demandas que não vão poder ser atendidas em todos os momentos que nós imaginamos que podemos dar, o que ainda não foi cientificamente comprovado para os nossos pacientes, numa situação de dilema ético, bioético. E o que nós estamos fazendo no Ministério da Saúde dentro desse contexto para melhorar essa questão do SUS? Enxergamos que o primeiro passo deveria a gente obter um modelo de qualidade que pudesse levar assistência, né, de qualidade para os nossos usuários. E a primeira medida do governo, enquanto programa de Estado, foi melhorar, requalificar a atenção primária de saúde no Brasil. Em todos os sistemas do mundo hoje, exitosos, o modelo escolhido foi esse, a requalificação, a melhoria da atenção primária de saúde. É lá que é exercida a estratégia de saúde da família e é lá onde a família é prioridade. E dentro dessa prioridade a gente tem aspectos culturais, aspectos científicos que são respeitados. Durante algum tempo o Programa de Saúde do Brasil, o Programa de Saúde da Família já existe, mas não conseguiu contemplar essas demandas das famílias e das comunidades, porque até esse modelo foi desvirtuado. E o que está sendo feito? Hoje, acho que é do conhecimento de todo mundo aqui, o Ministério da Saúde lançou há poucos meses o programa Saúde na Hora. Houve pela primeira vez, em 65 anos do Ministério da Saúde, a criação de uma secretaria específica para a atenção primária, que é a SAPS. E dentro desse modelo de nova secretaria, começou-se a implantar uma série de medidas para priorizar esse modelo de atenção. Foi aumentado o custeio e mudado a forma de custeio para a atenção primária também pela primeira vez, acho que em cerca de mais de 20 anos. O pagamento dos valores ou do custeio da atenção primária era feita por um piso de atenção básica, onde você tinha o repasse de valores feito primeiramente pelo número de unidades de saúde da família cadastrada e um outro custeio, o piso, um é o piso de atenção fixo, básico, e outro variável,
O outro valor era pago pelo número de habitantes da cidade, segundo as informações do IBGE. A partir de agora, o custeio das cidades que têm programa de atenção à saúde da família será feito através de repasses baseados em indicadores. Isso é inédito, é um modelo estratégico já utilizado em outros países do mundo, mas é de eficiência. A partir de agora, o custeio será variável e poderá ser aumentado de acordo com os indicadores da linha de vida das famílias ou das pessoas. Então, serão remunerados com valores a mais aqueles municípios que provarem melhoria nos indicadores da assistência pré-natal, de cuidados aos idosos, de redução da mortalidade infantil. São esses os graves problemas que nos afligem. Serão remunerados a mais aqueles municípios que reduzirem o número de pacientes diabéticos que precisam fazer amputação de seus membros por não tratamento no âmbito da atenção primária e garantia de recebimento de seus medicamentos. Então, esse já é um passo do custeio que é fundamental para que a gente tenha, de fato, esse nível de atenção à saúde primária funcionando. A outra questão importante que foi implantada ainda dentro da atenção primária é o horário estendido das unidades de saúde, que podem optar por 3 modelos com prolongamento do seu horário de funcionamento até as 22 horas, incluindo equipes médicas e equipes de saúde bucal. E para cada uma dessas unidades que optaram por esse prolongamento do horário, há também um acréscimo que às vezes chega até a 122% sobre o custeio e repassado de forma imediata e integral, ao invés de através de parcelamentos. Hoje, no Brasil, 560 unidades em todo o país já optaram pelo horário estendido. Isso já existia há algum tempo, mas não existia o custeio assegurado para que esse horário estendido fosse praticado. Isso já resultou no investimento de 133 milhões nos últimos meses na atenção primária e resultou num aumento até hoje de cerca de 3 milhões e 500 mil novos atendimentos dentro da estratégia de saúde e família para a população. A meta é que a gente atinja até 2020 um percentual que vai passar de 63%, para 70% em média de famílias atendidas. A gente quer aumentar a cobertura da saúde de família em todo o Brasil. O custeio vai passar hoje, que consome cerca de 16% dos recursos da pasta, para cerca de 21%. Então, há incremento de recursos, há aumento do número de equipes de saúde de família, das equipes de saúde bucal e de todos os serviços que estão relacionados com a atenção primária do Brasil. E dentro desse modelo de melhoria da atenção primária, através da ampliação do horário dos postos de saúde, da ampliação de recursos nessa área, vem uma demanda nossa, que foi pleito da categoria, luta de todas as entidades médicas nesses últimos anos, que é a carreira federal de médico. E a gente fala carreira federal porque durante todos esses anos a gente repetiu carreira de Estado para médico. Existe uma diferença semântica, uma diferença jurídica entre um modelo e outro. A carreira de Estado é hoje o que é praticado no judiciário. A nossa carreira é federal porque ela contempla peculiaridades e não pode ser chamada assim. São peculiaridades jurídicas. Mas dentro desse modelo de atenção primária, por isso que eu falei um pouquinho da atenção primária, a gente vai ter implantado a carreira federal. Construída na CEGEDS, compartilhada com as entidades médicas, a AMB, Conselho Federal de Medicina, que já foram chamados para assistir a apresentação do ministro da Saúde. E a carreira, o concurso deve acontecer, se Deus quiser, até o final do ano. Ela vem para substituir, dentro do novo projeto, que hoje deverá substituir o programa Mais Médicos, então, por isso, ela será contemplada inicialmente. O nosso sonho, o nosso desejo é que nós possamos ter, ao longo dos anos, do equilíbrio fiscal brasileiro, do equilíbrio econômico, que a gente possa ter a carreira também exercida no âmbito das emergências brasileiras também, que é outra área crítica, onde nós devemos ter os melhores profissionais atuando. Mas, inicialmente, por uma limitação de recursos, a carreira vai se dar no âmbito da atenção primária e nesse novo modelo de APS que a gente acabou de falar, onde já foram feitas algumas modificações. Haverá concurso público
gradativamente os médicos do programa Mais Médicos que terminam os seus ciclos, seguindo o modelo de um perfil completamente do que hoje nós imaginamos que deve ser o provimento para regiões de extrema pobreza e áreas vulneráveis. No Mais Médicos a gente tinha perfis que variavam de 1 a 8 e que classificavam as cidades ou os municípios de acordo com dados do IBGE, só que esses dados eram extremamente defasados. A gente vinha trabalhando com dados de 2008, 2010. Hoje, a classificação do perfil daquelas cidades onde o Ministério deve garantir o provimento de médicos segue as orientações do OCDE. Então, a gente tem uma mudança de perfil e até um aumento do número de cidades, uma vez que nós temos, dentro das capitais, áreas vulneráveis, que são as regiões de favelização. E nós temos isso hoje em todos os estados, temos no Rio de Janeiro, temos em São Paulo, temos no Ceará e por aí vai. Então, teremos a carreira com o número de vagas, de forma em que gradativamente as vagas, as 18 mil vagas do programa Mais Médicos, sejam substituídas por esse concurso. Nós teremos a cobertura dessas regiões de extrema pobreza, de áreas vulneráveis, e a ansiedade é saber, mas como vai se dar essa carreira? Se eu não consigo garantir hoje, pelas condições de insalubridade, pela falta de lazer, pela falta de condições para eu educar os meus filhos e constituir família nesse Brasil profundo, como que a gente imagina que as pessoas, somente com uma remuneração que é um incentivo substancial, porque ela é diferenciada, os valores iniciais serão maiores hoje do que a bolsa do programa Mais Médicos, como que a gente imagina que essas pessoas que não precisam e que não dizem nas pesquisas do Conselho que a única motivação é a remuneração, vão permanecer nessas cidades? A carreira remunera, a princípio, de forma diferente. Quanto maior o grau de extrema pobreza, quanto mais profundo é considerado na classificação o município, maior é a remuneração agregada através de uma gratificação a esse médico. Então, há um incentivo financeiro e há a verticalização, como existem nas outras carreiras, a progressão horizontal e a progressão vertical. Para aquele médico que desejar permanecer naquela cidade, ainda que as condições sejam desfavoráveis, e a gente recebe todos os dias fotos de locais onde são exercidos hoje o provimento do programa Mais Médicos, que a gente fica imaginando como é que aquele profissional consegue ficar lá, com uma cadeira, uma mesa, às vezes ausência de medicamentos, e o único instrumento de trabalho diagnóstico são as mãos e o estetoscópio, e o olhar atento. Então, vai haver essa progressão, com a possibilidade de que aquele profissional que queira permanecer nessas regiões que ainda apresentam condições desfavoráveis de vida, que ele possa receber valores a mais e que ele possa, à medida que ele permanece nessas áreas mais desfavoráveis, que o tempo da carreira também possa ser diminuído, ou seja, a rigor, ele se aposentaria com um tempo menor, que pode chegar até 21 anos. A outra questão é que aqueles que optarem poderão se migrar para regiões de perfis diferentes, e aí a gente vai contemplar municípios, né, que são capitais de estados, mas com valores de remuneração diferentes, sem redução desse tempo que você vai ter para aposentadoria. Então, é mais ou menos isso hoje que a carreira vai ser estruturada. O valor inicial do salário é superior hoje ao que nós temos de piso na grande maioria dos estados. Então, é um incentivo, e o incentivo agregado para aqueles locais, como eu já falei, de mais difícil acesso, também vai existir. O ministro deve falar nos próximos meses, e eu espero que nos próximos dias, mais detalhes sobre a carreira. Então, esse sonho nosso vai ser contemplado. Terceiro assunto, que é a nossa formação, a residência médica. A doutora Rosana está aqui, vai falar um pouquinho mais. As residências médicas hoje, elas são tratadas pelo MEC, pelo Ministério da Saúde. Hoje, sob o gerenciamento da CEGETS, a gente tem aí o custeio de cerca de 9.500 bolsas de residência médica, e temos mais cerca de 4.500 bolsas de residência multiprofissional, que contemplam profissionais não médicos. E há muito que se discutir, há muito que se fazer. A gente já começou esse trabalho, MEC e Ministério da Saúde, sobre a questão da residência médica. Não é possível que a gente possa ter, e aí eu me refiro à realidade de hoje, por exemplo, um programa de especialização, que é o Mais Médicos, que remunera com uma bolsa de R$ 11.800, e a gente possa ter pessoas que querem se dedicar à especialização em prol da população, em
prol do país e recebam R$ 2.900 por uma bolsa, e preceptores que sequer são remunerados e que muitas vezes não recebem nenhum incentivo para o aperfeiçoamento, para o próprio exercício da preceptoria. Nós estamos revendo isso aí, junto com os programas, com os hospitais de excelência, com os quais o Ministério da Saúde mantém convênios, o PROAD. Nós estamos tentando ampliar o aperfeiçoamento, a qualificação de todos os preceptores dessas bolsas de residência vinculadas a nós. É desejo, e a gente já conversou isso, a doutora Rosana também vai falar depois, que a gente possa aumentar o valor dessa bolsa de residência médica, garantindo mais dignidade para o exercício dessa atividade de quem passa 60 horas e às vezes até mais no aperfeiçoamento dentro dos nossos hospitais. E existe um desejo também, e nós já começamos na CEGETS a criar um laboratório de georreferenciamento nacional, onde nós estamos estudando a demanda por estado de profissionais e a necessidade de residências médicas dentro daquele estado. Hoje, isso segue um padrão que é um tanto aleatório. Nós temos regiões como o Sudeste e o Nordeste que recebem o maior percentual de bolsas e, às vezes, as especialidades elas não são orientadas pela demanda do estado. E nós temos hoje estados com carência de profissionais como pediatras, como anestesistas, como obstetras, e outros com a superpopulação desses profissionais que vão entrar no mercado precarizado, porque não houve, durante a formação, durante a escolha das vagas de residência que seriam criadas naquele local, esse georreferenciamento. Isso vai interferir, como eu já disse, no trabalho médico e na precarização. A precarização é uma realidade. A gente esteve há cerca de um mês atrás na reunião mensal dos parlamentares, da Frente Parlamentar da Medicina, e eu mostrei uma pesquisa que nós fizemos com um número muito pequeno, a casuística de 100 médicos, sobre os valores da remuneração dos plantões médicos no Brasil. E acreditem que nós temos no Nordeste, no Centro-Oeste e até na região sul do Brasil, plantões médicos hoje a R$ 250, 12 horas. Nós temos um problema grave que precisa ser resolvido. Na grande maioria dos nossos estados, os serviços como as UPAs, que são unidades hoje essenciais entre a unidade de atenção primária de saúde, as nossas UBSs, e as nossas unidades secundárias e terciárias de urgência e emergência, essas unidades foram criadas por uma necessidade de um perfil novo. E no papel, de novo, a gente tem uma explicação, uma conotação muito séria para o funcionamento delas, que é oferecer esse socorro sendo uma unidade intermediária. Essas UPAs, elas têm hoje um papel completamente desvirtuado. Nós temos, nas unidades que nós visitamos, e o Conselho faz isso com uma frequência imensa, muito maior do que nós temos 6, 7 pacientes internados e entubados. Essas UPAs hoje são hospitais e não unidades de cuidados, onde pelas portarias e regulamentações esses doentes não deveriam permanecer por mais de 24 horas sob observação. E temos um problema mais grave ainda, que é responsável também por boa parte dessas permanências prolongadas. Em todo o Brasil, a grande maioria dos profissionais médicos hoje que estão lá nessa unidade são jovens egressos das faculdades de medicina, com 1 ano, no máximo 2 de experiência. Então, numa unidade de urgência e emergência, o modelo que nós enxergamos hoje é de um profissional experiente para a tomada de decisões, qualificado para uma demanda de urgência e emergência que vai decidir entre a vida e a morte de alguém. E isso a gente não encontra. Por quê? Porque essas unidades foram terceirizadas por organizações de saúde, por diversos modelos de precarização da gestão, da governança pública de saúde e de precarização dos profissionais da saúde. A gente encontrou modelos em que fundações e OSs, de forma inadequada, inapropriada, ilícita, porque juridicamente isso não deveria acontecer, elas abrigam dentro das suas licitações médicos, motoristas de ambulância, enfermeiros, e fazem assembleia onde os valores dos plantões para ganhar o pregão, a licitação, é feito em conjunto com todos os profissionais. E todos os anos é o valor dos médicos que é reduzido. Porque como eles têm 400 enfermeiros e às vezes 50 médicos dentro dessa unidade,
levanta a mão os 400 enfermeiros que, para manterem esse vínculo precário, que é o único que consegue garantir, né, alguma remuneração para a manutenção da sua vida e do seu autocusteio, acabam tendo uma relação de dependência e aprovando valores aviltantes de remuneração. Então, há muita coisa a mudar. A carreira não é tudo. Pessoalmente, eu acho que nós não vamos resolver todos os nossos problemas com a carreira. Hoje, a gente sabe que no âmbito do judiciário, a gente tem procuradores, juízes, promotores que já não permanecem os 5 dias naqueles municípios, trabalham 2 e voltam, e a gente crê que isso pode acontecer. Locais, como eu já mencionei anteriormente, que são insalubres e não oferecem condições adequadas de moradia, de lazer, nem de próprio socorro médico ao profissional que também adoece, não estimulam a nossa permanência nesse Brasil profundo. Então, há uma necessidade na mudança das políticas públicas, né, das prefeituras, dos municípios, para que haja melhoria na cidade, que resulte em incentivo para que as pessoas não migrem. Isso vale não só para nós médicos, mas que as pessoas permaneçam lá e queiram trabalhar. E quando me perguntam de forma a provocar, né, respostas que não são adequadas, por que os médicos não querem se fixar no Brasil profundo, eu sempre respondo: você já perguntou se existem engenheiros, doutores, professores doutores, cientistas nesse mesmo município, ensinando de forma qualificada as nossas crianças e os nossos jovens? Porque a educação também deve ser prioridade. Então, nós deveríamos ter os melhores profissionais também lá nas aldeias do Amazonas, ensinando as nossas crianças para que elas pudessem entrar em Harvard e fazer astrofísica, como a Tabata entrou. A gente deveria ter engenheiros lá no Brasil do Nordeste, no interior do Maranhão, nas regiões inóspitas, né, onde a maior parte do tempo a gente não tem índice pluviométrico para garantir nem sequer o sustento através da agricultura. E lá nessas regiões a gente não tem grandes educadores, porque eles, à semelhança do que acontece com a gente, também não tem incentivo de fazer ciência e continuar alimentando os seus conhecimentos nesse modelo de Brasil que a gente tem hoje. Então, começamos com a carreira, começamos com as mudanças no âmbito da atenção primária. Acho que a gente está no comecinho de uma nova estrada que a gente vai percorrer juntos, mas esse é o primeiro passo. E a gente continua contando, né, com essa luta da classe médica. A gente tem outros desafios, a gente vem discutindo a telemedicina, e ontem eu estava no fórum do LIDE, com uma responsabilidade imensa de representar o ministro e abrir a palestra para empresários de todo o Brasil, políticos de todo o Brasil e os maiores gestores das entidades privadas e algumas das públicas de todo o Brasil. E eu falava com eles: a telemedicina não é a solução para os nossos problemas, pode ser a solução para boa parte do empresariado brasileiro, mas ela sim pode ser utilizada no Brasil profundo, onde eu ainda não tenho especialistas. E é outra coisa que a gente também tem que tratar com muita seriedade, não abrir mão da tecnologia que favorece, mas que ela venha no momento certo, no momento em que nós instituirmos nos conteúdos pedagógicos dos nossos cursos de medicina, e não só da medicina, mas das outras áreas da saúde, a formação específica nessa área. Há muito que a gente discutir, há muito que a gente possa fazer a várias mãos, e eu vou estar aberta para as perguntas, para as dúvidas, se eventualmente a gente não tocou em algum ponto aqui que seja do interesse das pessoas, mas são esses os questionamentos, são esses que a gente tem para apresentar no momento. Muito obrigada.